Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Provérbios, capítulo 20, versículo 20. Entre as ordens mais conhecidas que Deus deu aos homens está a honra ao pai e à mãe. Foi o quinto dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 12. Foi algo repetido por Jesus quando falava aos judeus da sua época. E algo ensinado com bastante clareza pelo apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 a 3, ele disse: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa era a vontade de Deus, então, na velha aliança, no Velho Testamento, e continua sendo na nova aliança. Agora, dada a importância desse mandamento, vamos considerar alguns princípios e algumas atitudes práticas que estão envolvidas nele. Falando primeiramente, especialmente para os jovens, uma responsabilidade especial que eles possuem é de respeitar a autoridade dos seus pais. Paulo foi claro em relação a isso. Obedecei a vossos pais no Senhor. Se trata de uma responsabilidade dos jovens, e essa responsabilidade é diante de Deus. Pense num jovem que tem pais cristãos e sábios. A obediência a esses pais certamente será uma bênção. Eles terão excelentes motivos para instruir, para aconselhar e até para repreender os seus filhos. Mas pense também, se os pais do jovem forem incrédulos, será que a responsabilidade dos filhos muda? Certamente não. Eles precisam manter a submissão e obediência por causa do seu temor a Deus. Um segundo aspecto: honre a seus pais, vivendo a sabedoria que eles lhe ensinaram. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9 nos diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Faça isso durante toda a sua vida. Filhos já adultos, casados, independentes, ainda terão nos seus pais, talvez já idosos agora, uma excelente fonte de sabedoria. E que alegria darão aos seus pais se viverem uma vida justa. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Provérbios capítulo 23, versículos 24 e 25. Se por um lado a obediência traz tamanha alegria, por outro lado, a desobediência ou desprezo com a instrução dos pais é tratada como algo terrível. Não só mostra insensatez, estupidez por parte de quem despreza, como mostra que ele será digno de terríveis consequências. O autor de Provérbios 30, o sábio Agur, disse palavras muito duras no versículo 17 sobre quem agisse dessa maneira. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões das águias serão comidos. E que sofrimento trazem sobre os pais que talvez tenham dado o seu melhor em fornecer recursos para o filho viver em sabedoria. Provérbios 10, no versículo 1, nos diz que o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza de sua mãe. E um último e importante conselho: não abandone seus pais na velhice. Os filhos precisam aprender a cuidar dos pais quando estiverem mais velhos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 4, ele diz: Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores,
pois isto é aceitável diante de Deus. Paulo fala de recompensa por quem fez tanto. Pais se sacrificaram pelos filhos, amaram os filhos, se esforçaram pelos filhos. Agora é agradável a Deus que os filhos cuidem dos pais. E no mesmo capítulo, 1 Timóteo 5 ainda, no versículo 8, Paulo fala algo mais duro. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Que exemplo terrível! Se dizer cristão e não praticar amor para as pessoas que mais são dignas. Não negue a fé agindo dessa maneira. E Provérbios também fala diversas verdades sobre isso. Provérbios 23, 22 diz: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Não desprezar a mãe talvez se relacione com atender, além do físico, suas necessidades emocionais. Pais idosos estão vendo amigos, familiares morrendo, estão se aproximando do dia de sua morte e até sabendo que em breve ficarão sozinhos. Agora você está ao lado deles naquele momento de solidão. Você continua deixando-os saber quão importante eles são para você. Provérbios 28, 24 diz que o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. E Provérbios 19, 26 diz que o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O filho que trata seus pais dessa maneira, além de desonrá-los, enfrentará vergonha um dia diante do soberano Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.